que realmente significa o jejum para os dias atuais e realmente qual é o significado do jejum na vida do senhor. Nós temos muitas bases, né? Assim, a opinião é séria, porque tem pessoas que jejuaram, que jejuam até hoje com seriedade, porque ainda não foi lhe aberto os olhos do entendimento. Trouxe isso como custo dentro da religião, sacrifício que é fora a palavra, porque quando eu trago um sacrifício, eu fujo de Hebreus 10, 14, porque a Bíblia diz que pelo só sacrifício Deus aperfeiçoou por toda a eternidade os que são santificados. Ou seja, não precisa mais de sacrifício. Jesus Cristo já fez todo o sacrifício. Jejum é uma base sacrificatória e assim, como eu passei 17 anos e 6 meses só dentro do sistema, foi muito tempo. Hoje eu repito porque eu vivi isso. Eu jejuei 15 dias, comendo um pão 5 horas da tarde e tomando um copo d'água. Fiquei quase um esqueleto. Para quê? O próprio de Cristo matar a minha carne. A base era essa. E o Senhor permitiu que eu fizesse para ver que aquilo nada valia. Nada valia por quê? Porque para que verdadeiramente servia um jejum, biblicamente falando? Jejum foi base de sofrimento. Esther 4:11, quando Esther mandou que o povo hebreu entrasse no jejum para que ela viesse se apresentar diante do rei Assuero. O povo hebreu estava com um decreto de morte determinado. E para que ela fosse diante do rei, sem ser chamada, porque era proibida, ela fez um decreto, ou seja, foi um jejum de sofrimento. Jejum representa o que? Sofrimento. Deus mandou Jonas ir à grande cidade do Nínive proclamar que ela seria destruída. Foi levantada também um jejum pelo rei, usando até os animais com pano de saco e cinza para que talvez Deus se arrependesse do mal que ia trazer aquela cidade verdadeiramente. Para aquela época e para aquele propósito, foi verídico. Deus se compadeceu. Deus reconheceu que o povo se arrependeu. Mesmo nós sabendo que ninguém se arrepende por si próprio. Porque Filipenses 2:3, a Bíblia diz que Deus põe no coração do homem tanto querer conforme a sua vontade. Ou seja, quando a gente vamos ali para Romanos 9:18, a Bíblia diz que ele endurece a quem quer, amolece a quem quer. Nós aprendemos. Agora, para os tempos atuais, o que é que a Bíblia diz? Ou seja, o jejum, ele realmente existiu naquela época, mas teve um propósito, teve um significativo de sacrifício. Sempre o jejum naquela época já foi mostrando sacrifício. Caso ao contrário, que para os dias atuais o jejum não é mais um sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício. Exatamente, porque, vamos aqui, em determinado momento, os escribas e fariseus cercaram a Jesus e disseram: o nosso discípulo jejum e os discípulos de João jejuam. E por que os teus discípulos não jejuam? Qual foi a resposta de Cristo? Embora tivesse como homem, como carne, se fazendo 100% homem aqui na terra, ele disse: porventura, precisariam os filhos da boda jejuar enquanto os noivos estivessem com eles? E se o noivo está em nós hoje, que nós somos o templo e a morada do Espírito, porque a religião ela traz um leque bem grande: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu vou lá para João 10:10, Jesus declarou claramente: eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai é um, quando eu vou para 2 Coríntios 3:17, a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito, e onde habita o Espírito há liberdade. Se o Senhor ele é o Espírito e o Espírito está em nós, onde Deus está? Em nós. Como precisamos jejuar se Cristo está em nós? A base religiosa ela traz isso. Por quê? Porque ela quer motivar as pessoas a viver em cima de escravidão que Cristo tirou das costas da igreja. Esse aí é o grande fato. Porque ainda dentro da antiga aliança, o que foi que Jesus disse lá em Isaías 58, versículos 5? Vamos ver aqui. Olha aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra. Isaías 58, versículo 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, inclina a cabeça com junco no brejo e se deite sob pano de saco e cinza em sinal de grande lamento? Uma pergunta. Ora, é isso que chama jejum? O dia agradável do Senhor? Olha o versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que liberta as amarras da malignidade, que desfaça as ataduras da opressão, que ponha em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Ora, não é partilhar seu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu sem teto e que contraste
e não recusar a tua ajuda. O que é o jejum para Deus, né? Que a gente solta as ataduras, que a gente traga a palavra de vida para a igreja, que a gente alimenta o faminto, cubra o nu, veja o necessitado. Só eu que estou falando, não. Isaías 58, do versículo 5, lê aí até o 10, que você vai compreender o que é que Deus quer que eu e você faça. Qual é o jejum? O jejum é esse, alimentar, cobrir. Ou seja, um jejum totalmente ao contrário do que a religião diz. É, porque na realidade se dá o nome de jejum, mas é porque é o que Deus quer que a gente faça. Não sacrifício, mas sim que a gente exerça aquilo que ele veio exercer, porque a igreja, como obrigação, né, como cargo, exercer aquilo que Cristo fez. Foi alimentar o faminto, vestir o nu, ajudar o necessitado, e daí por diante, ser voluntário e suportar aquele que está em momento de dificuldade, não virar as costas, mas sim se doar. Esse é o jejum que a Bíblia diz, que não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz que quer que a igreja faça. Pessoal, compartilha aí com quem de repente está fazendo um jejum aí de 2, 3 dias, 4, 5, o que está escrito aqui em Isaías, o que fala realmente sobre o jejum. Compartilha esse vídeo aí.